Que a graça de Cristo possa alcançá-lo, possa tocar o seu coração. É um prazer muito grande poder parar com você esse tempo para juntos meditarmos na palavra do Senhor, recebemos dela vida, esperança, paz e alegria para a nossa caminhada. Nós temos refletido aqui um pouco sobre a história, sobre a vida de Davi. Se você tem acompanhado aqui as nossas reflexões, você sabe muito bem que começamos ali no primeiro livro de Samuel, contando como Deus retirou Davi de trás das malhadas e a forma como Deus foi conduzindo a sua vida, como Deus foi conduzindo a sua história, a fim de que Davi participasse desse projeto de Deus de transformar Jerusalém na capital do império e também levar Israel ao seu apogeu através da monarquia, através do governo e da vida de Davi. É tão interessante perceber a forma como Deus vai conduzindo a história de um homem. Às vezes a gente pensa que a nossa vida só está sendo conduzida por Deus quando ela é marcada de fatos positivos, quando ela é marcada de eventos que aparentemente cooperam favoravelmente ao nosso favor. Mas Deus conduz a nossa história independente das circunstâncias. Mesmo quando Davi estava ali diante do gigante, obtendo vitória sobre ele e a partir de então recebendo tantos favorecimentos, a mão de Deus estava com ele quando ele se casou com Mical, quando ele se tornou líder do exército de Saul. A mão de Deus estava com ele quando ele se tornou o melhor amigo de Jonatas, mas a mão de Deus também estava com Davi, conduzindo a sua história, enquanto esse era perseguido por Saul, enquanto ele perdia a sua amizade, o seu casamento de alguma forma era prejudicado por essa perseguição, a mão de Deus também estava com Davi nesse tempo, e da mesma forma a mão de Deus está comigo e ela está com você, conduzindo a minha história e a sua história. Quando tudo está bem, é claro que a gente pode perceber essa mão preciosa de Deus, essa mão constante, a sua presença constante conduzindo as nossas vidas. Mas ainda que as circunstâncias, aparentemente, elas queiram nos dizer que Deus não está ou que Ele não está conduzindo a nossa vida, ainda assim, Deus continua presente, Deus continua nos guiando, nos direcionando. O que nós precisamos é, ainda que a sua presença pareça invisível, continuar confiando e confessando de que Ele é bom e que o seu amor dura para sempre. Bom, após a tragédia na vida de Saul, cometendo suicídio, tirando a sua vida, nós percebemos então que Davi tem a oportunidade de esperar em Deus, esperar pela decisão de Deus, já agora no início do livro de 2 Samuel, e ele pode esperar em Deus para assumir o reino em Hebrom, esperar pela direção de Deus para assumir esse reino, e também posteriormente então esperar pela graça de Deus para unificar o reino, então assumindo o seu governo definitivo sobre toda a sua extensão, transformando Jerusalém na capital do império, após então derrotar os jebuseus. É tão interessante perceber que Deus está movendo e Davi está se movendo em conformidade à vontade do Senhor. Bom, nós poderíamos ler aqui um texto, só para nós nos situarmos aonde estamos, em 2º livro de Samuel, no capítulo 6, verso 1, diz: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, ele e todos os que o acompanhavam, e partiram para Baala de Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e acima dela. Bom, então nós percebemos aqui que Davi, no nosso último encontro, ele se preocupava com as relações políticas, ele se preocupava com a sua reputação no que diz respeito ao ambiente externo, mas Davi, infelizmente, falhava na questão de se preocupar a forma como Deus desejava que ele conduzisse a sua história familiar. Percebemos aqui que Davi teve muitas mulheres, muitos filhos com mulheres diferentes, contrariando a ordem clara que Deus havia designado em Deuteronômio 17, que o rei deveria possuir apenas uma única mulher para que não perdesse o seu coração. Davi contraria de forma muito clara essa ordem de Deus, parece que se preocupando tão somente com a sua reputação no ambiente externo, mas pouco se preocupando com a sua reputação no ambiente interno. Davi deseja unificar o governo agora, transformando Jerusalém na capital do império, e aparentemente parece que para que as tribos de Israel que estavam espalhadas no território comprassem essa ideia, parece que Davi decidiu
transformar Jerusalém, então, apenas não na capital econômica e política, mas também na capital religiosa. E para isso, ele precisava buscar a arca de Deus que estava na casa de Abiatar, sacerdote do Senhor, na casa de Aimeleque, sacerdote do Senhor. A gente deve se lembrar que a arca foi parar na casa de Aimeleque em 1 Samuel capítulo 6, quando os filhos de Eli decidiram levar a arca do Senhor para o combate diante dos filisteus. Israel estava perdendo a guerra e então o povo pensou o seguinte: a melhor forma de nós vencermos essa batalha é trazendo a arca de Deus, porque estando ela presente, então Deus nos dará a vitória. Só teve um problema: tanto os filhos de Eli estavam em pecado, quanto o povo estava em pecado. Então, quando a arca foi levada ali para frente da batalha, a história diz que ao invés dos israelitas obterem vitória, eles acabaram perdendo a guerra e a arca acabou sendo capturada e ela acabou sendo levada para o território dos filisteus. E entre os filisteus, a arca então foi posta no templo de Dagon. A história bíblica diz para mim e para você que, estando ela ao lado da estátua de Dagon, no outro dia pela manhã, a estátua acordou caída ao chão com seu rosto em terra. Os filisteus pensaram: foi um vento que derrubou a estátua, vamos levantá-la e vamos deixar da forma como está. A estátua foi levantada, mas a narrativa bíblica diz que no outro dia ela não apenas estava caída com o rosto ao chão, como seus membros estavam decepados, sua cabeça, seus braços e pernas. E então os filisteus começaram a perceber que aquilo não era apenas um evento natural. A mão de Deus estava envolvida naquele fato e tiraram então a arca de Deus do templo de Dagon e começaram a transportar sobre as cidades e estados dos filisteus. E aonde quer que a arca passava, a Bíblia diz para mim e para você que ela causava então pestilência sobre o povo, câncer e também praga de ratos. De tal maneira que os filisteus então desejaram enviar a arca de volta. E assim foi que a arca foi parar então na casa de Aimeleque. Ela foi enviada em cima de um carro de bois, ofertas foram oferecidas ao Deus de Israel. E é tão interessante perceber que os filisteus fizeram uma prova. Eles pensaram o seguinte: se a arca for transportada por esse carro de bois e ela não se desviar, então nós saberemos que de fato essa praga foi traga sobre nós pelo Deus dos israelitas. Mas se ela por um acaso se desviar um pouco para a direita e para a esquerda, então saberemos que tudo isso que nos ocorreu foi apenas uma coincidência. Mas a arca seguiu o seu curso reto, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E entrando ela então em território israelita, foi recebido pelos judeus, foi recebido pelo povo de Deus, e então foi posta na casa de Aimeleque, o sacerdote. Por quê? Porque 70 homens decidiram olhar para dentro da arca de curiosidade. Fazia tanto tempo que ela estava distante e os homens pensaram que poderiam manuseá-la de qualquer maneira. Mas ao abrirem a tampa da arca e olharem para dentro dela, a narrativa bíblica diz para mim e para você que esses 70 homens caíram mortos imediatamente, e é por isso que a arca então foi levada para a casa de Aimeleque. Davi quer transformar Jerusalém na capital do império. Ele sabe que sem arca não dá para ter culto, sem arca não dá para ter reverência, não dá para ter a presença de Deus ali. Bom, Davi então decide buscar a arca, mas o nosso tempo está acabando. Então nós voltamos amanhã para continuarmos a falar sobre esse assunto tão importante, a forma como Davi empreende esse projeto novo de transformar Jerusalém na capital do império, trazendo para si a arca do Senhor. Eu te espero então amanhã, que Deus te abençoe ricamente. Nos encontramos aqui, se Deus quiser, em mais um programa Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.